Paz, paz, paz do Senhor, paz e graça. Espero que todos estejam bem, a passar um dia tranquilo e abençoado debaixo da presença do Senhor. Amém? Que o vosso dia seja muito e muito abençoado. Cá estamos, né, para mais um momento esse da partilha da palavra do Senhor, um momento esse de refrescamento sobre aquilo que é a palavra do Senhor. Amém? Então, eu decidi fazer uma série de mensagens sobre resumos dos livros da Bíblia, não é? Vamos começar a falar sobre resumos de livros da Bíblia, do livro do Antigo Testamento. Depois também vamos pegar para resumos de alguns livros da Bíblia do Novo Testamento, né? Não numa sequência, né? Assim, posso variar, não é? Bem, por hoje, não é? Vou mesmo falar sobre o livro de Gênesis, sobre aquilo que é o primeiro livro, né, que se encontra na Bíblia. Bem, vou procurar ser curta, breve, não é? Falar de aspectos mais relevantes, não é, da história do livro de Gênesis, para que nós possamos refrescar o nosso conhecimento, refrescar a nossa mente, né? Aquilo do que entendemos sobre o livro de Gênesis. Amém? Então, livro de Gênesis, ela significa o início. O livro de Gênesis faz parte dos livros do Antigo Testamento. O livro de Gênesis está na categoria dos livros pentateucos. Ela foi escrita por Moisés, não é? E o livro de Gênesis está dividida por duas etapas. Na primeira etapa, fala-nos da história do início da humanidade. E na segunda etapa, ela fala-nos da história do começo do povo de Israel. E na primeira etapa, ela ainda está subdividida em 4 momentos. O primeiro momento fala-nos da história da criação. No segundo momento, fala-nos da queda do homem. No terceiro momento, fala-nos do dilúvio. No quarto momento, ela fala-nos da Torre de Babel. E, bem, vamos, né, descrever um pouquinho só, né, um esclarecimento simples sobre os 4 momentos, né, da primeira fase do livro de Gênesis. No primeiro momento, o início da criação. No princípio, né, criou Deus os céus e a terra e tudo que nela há. A terra era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou a luz, viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus separou as águas. Deus criou a parte seca, separou a parte seca, né? Deus criou toda a espécie de árvore, plantas frutíferas e não frutíferas. Deus criou todos os seres viventes, não é? Debaixo das águas, animais marinhos. Deus criou também os animais terrestres. Deus criou as aves e Deus criou o homem e a mulher. Aí vai a fase, não é, do momento da criação. O segundo momento, no segundo momento,
fala da queda do homem. Então, após a criação do homem e da mulher, não é? Deus colocou o homem no jardim para que pudessem viver ali e proibiu, não é, ao homem para não comerem do fruto que estava no meio do jardim, não é? Proibiu-lhes. E a serpente, apercebendo-se disso, enganou a Eva, declarando que ela não morreria se comesse do fruto proibido, mas que veria como Deus, seria como Deus. Assim a Eva caiu na tentação da serpente, foi tentada pela serpente. Né? Acredito eu que o Adão naquele momento não se encontrava com a Eva, né? Então, acredito que Adão estava ocupado cuidando dos animais, dando nomes aos animais. Quando Adão regressa, a Eva dá o fruto, não é, para Adão, para seu esposo. Seu esposo come do fruto proibido e o pecado é consumado. Aí o homem cai, peca diante da presença de Deus. E Deus, apercebendo-se disso, pergunta para eles por que eles fizeram aquilo, né? Como eles já estavam escondidos para que Deus não os visse, fizeram vestes de folhas de plantas e cobriram as partes mais íntimas do seu corpo e declararam para Deus, né, que eles estavam nus. E Deus perguntou: como é que vocês sabem que vocês estão nus? E Adão declarou que foi a mulher que o Senhor me deu como companheira. Ela é que me deu do fruto, não é? Proibido, do fruto que se encontra no meio do jardim. E Deus perguntou para a mulher, por sua vez, apontou o dedo à serpente. Foi a serpente que me enganou. Assim Deus fez vestes para eles, cobriu-lhes, não é? Expulsou-lhes do jardim e colocou o jardim sobre proteção de anjos para que ninguém pudesse entrar nela. Aí vai o segundo momento da primeira fase ou etapa do livro de Gênesis. O terceiro momento fala-nos do dilúvio, não é? Fala-nos do dilúvio. No dilúvio, após o homem ser expulso do jardim, Adão e Eva geraram Caim, Abel e Sete, e esses encheram a terra, reproduziram, e o homem estava sob violência, estava debaixo do pecado, faziam coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Então Deus decidiu destruir a terra por causa do pecado do homem. Então Deus haveria de mandar um dilúvio para que a terra fosse destruída juntamente com os homens, e assim o fez. Mas neste período existia um homem chamado Noé. Deus falou para Noé construir uma arca, né, na qual pudessem entrar na arca Noé e seus, Noé, sua esposa, seus filhos, a esposa de seus filhos, e duas de cada, casal de espécie, de cada espécie. Pronto. E assim aconteceu. Chegou o período do dilúvio, assim ocorreu. Noé fez tudo quanto Deus ordenara que ele fizesse, e assim ocorreu, né? Aí vai a terceira fase, ou terceiro momento da primeira fase do livro de Gênesis, né? E o quarto momento, já no quarto momento, ela fala-nos da Torre de Babel, né? Na Torre de Babel, após o dilúvio, o homem, com a descendência de Noé, encheu a terra, mas falavam uma só língua, não é? Então eles decidiram criar uma cidade, criar uma torre que culminasse até aos céus, para que eles não fossem espalhados, estivessem no mesmo lugar.
Então Deus desceu para ver aquilo que o homem estava a fazer. Então Deus decidiu dispersá-los, não é? Deus decidiu dispersá-los. Deus declarou: desçamos e vamos confundir o homem. E começaram a falar várias línguas de maneira que não se entendiam. Então foram obrigados a dispersar-se, a espalhar-se, né? De um lado para o outro, né? Isso. Aí vai a primeira fase, né, da história do livro de Gênesis, né? E pronto, pegando já agora para a segunda fase. Na segunda fase ela nos fala do começo, não é, da existência do povo de Israel, nesta segunda fase. E nesta segunda fase também, igualmente, ela também está dividida por 4 momentos, ok? No primeiro momento também ela nos fala da história de Abraão. No segundo momento nos fala da história de Isaac. No terceiro momento vai nos falar da história de Jacó. E no quarto momento nos fala da história de José. Amém? Então vamos também fazer uma pequena explicação, né, de todos os momentos dessa segunda fase do livro de Gênesis, né? No primeiro momento, nós temos aí a história de Abraão. Abraão, um servo fiel, né, temente a Deus, obediente a Deus, que na qual Deus declarou para Abraão que saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para a terra que na qual o Senhor haveria de lhe enviar. E assim Abraão obedeceu, pegou nos seus bens, na sua mulher, no seu sobrinho Lot, e foram, né, para a terra que na qual o Senhor haveria de lhes enviar. Assim aconteceu. Mas Deus tinha uma promessa para com Abraão, que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de nações, e assim aconteceu, né? Mas como eles já eram de idade avançada, né? Acredito eu que foi num momento de incredulidade da sua esposa, não é? A Sara. Sara tinha uma serva, né? Decidiu dar a sua serva, a Agar, a Abraão, para que pudesse deixar descendências, não é, a eles. E assim aconteceu. Agar concebeu e deu à luz a Ismael, né? E assim foi. E aconteceu que, como Deus é um Deus de promessa, é um Deus cumpridor de suas promessas, é um Deus que não falha, é um Deus provedor, né, das suas promessas, a Sara concebeu e deu à luz a Isaac. Ainda eles em idade avançada, concebeu e deu à luz a Isaac. Amém? Então até aí vai o primeiro momento, não é, daquilo que é a segunda parte do livro de Gênesis, sobre a história de Abraão. No segundo momento nos fala da história de Isaac. Isaac era casado com Rebeca, e Isaac e Rebeca geraram Esaú e Jacó. Diz a palavra que eles mesmo no ventre da sua mãe lutavam, não é? Porque diz a palavra que era a existência de duas, não é, grandes nações, que um governaria o outro, né? O menor governaria o mais velho. E assim ocorreu. Esaú era peludo, era caçador e agradava aos olhos do seu pai. E Jacó era um homem simples, habitante em tenda, e agradava sua mãe. E Esaú, não é, saindo
um dia da caça, não é? O seu irmão Jacó estava fazendo um guisado e ele cansado, Esaú cansado, não é? Acredito eu, com muita fome, pediu ao seu irmão que lhe desse de comer. E seu irmão disse-lhe para ele vender a sua primogenitura. Então Jacó respondeu ao seu irmão: de que me valeria, né, a minha primogenitura se eu estou prestes a morrer? Então assim Esaú concedeu a primogenitura para o seu irmão, não é? Jacó. E Esaú, não é, como era caçador e agradava a seu pai já em idade, não é? Isaac já era de idade avançada, quase que os seus olhos já não viam. Pediu ao seu filho, né, ordenou ao seu filho que fosse para a caça para poder lhe fazer um guisado e, por sua vez, abençoar o seu filho, e assim pudesse abençoar a Esaú. E assim ocorreu. Esaú foi para a caça, mas sua mãe, Rebeca, né, conhecendo aquilo que o seu esposo Isaac declara para seu filho Esaú, foi e ordenou que o seu filho Jacó pegasse dois cabritos, né? Pegasse 2 cabritos para ela poder fazer um guisado, não é? Daqueles que o seu pai gostava mesmo, para ele se fazer passar como Esaú. Então assim a mãe preparou o guisado, colocou as vestes de Esaú no seu filho Jacó, colocou-lhe pelos de ovelhas, porque Esaú era peludo, para que o seu pai fosse mesmo enganado e pensasse que ele estava a abençoar a Esaú. E assim ocorreu. O pai, não é? Isaac, não é? Quando Jacó chegou, Jacó que era, pronto, quando Jacó, né, que fazia se passar por Esaú, chegou para ele, ele perguntou: quem és? E Jacó respondeu que era Esaú. Assim o seu pai abençoou a seu filho. E quando Esaú chegou da caça, não é? Com tudo quanto seu pai já tinha orientado para ele fazer com o guisado, e pediu ao seu pai para lhe abençoar, mas o seu pai respondeu que já havia lhe abençoado, não é? Então logo ele percebeu que o seu irmão havia lhe enganado, né? Pela segunda vez. Primeiro roubou-lhe a primogenitura, depois roubou-lhe a sua bênção, e ele se irou muito com aquilo, né? E queria matar seu irmão. Esperava os dias, não é, de seu pai em vida para depois matar a seu irmão. E sua mãe Rebeca, conhecendo já o desejo do seu filho Esaú, né, ordenou para que seu filho fosse para sua parentela, para o seu tio, né, Labão, para ali habitar, né, até que a fúria do seu irmão baixasse ou pronto, desaparecesse. E assim ocorreu, aconteceu. Foi a história de Isaac, não é? O terceiro momento, vamos pegar sobre a história de Jacó. Jacó, na terra do seu tio, teve que trabalhar 7 anos para casar com uma das filhas do seu tio, depois trabalhar mais 7 anos para casar com a outra filha do seu tio. Então teve que trabalhar primeiro 7 anos, casou com Leia, depois trabalhou mais 7 anos e casou com Raquel. Jacó e Raquel geraram José e Benjamim, e Jacó e Leia geraram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, e Gade e Aser, não é? Que depois desse geram as 12 tribos de Judá. Amém? Então vai aí o terceiro momento da história
do livro de Gênesis, né? Do segundo período ou da segunda fase, né? E o quarto momento fala-nos já da história de José. Na história de José, José era um filho querido, né, do seu pai, filho querido de Jacó, com Raquel. José era um homem sonhador, era um homem abençoado por Deus, né? Tinha muitos sonhos, que na qual esses sonhos ele estava governando, né? Governando seus irmãos e pronto, governando a terra, né? Mas Deus tinha uma promessa para com José. E seu pai deu-lhe uma capa muito bonita de várias cores e ali aumentou a inveja dos seus irmãos para com José. Então os seus irmãos armaram uma cilada para José, colocaram José num poço, depois venderam José. José foi parar até ao Egito, declararam para o seu pai que ele foi morto, não é? E assim seu pai ficou inconsolável. E bem, naquele tempo, né? Ou seja, passou muito tempo, José no Egito se tornou governador, foi o segundo homem depois de Faraó, e veio um período de fome. Naquele período de fome, seus irmãos saíram da sua cidade, da sua terra, foram até o Egito para recolher, para buscar alimentos, não é? Para levar para a sua cidade, para que eles pudessem matar a sua fome. E José reconheceu os seus irmãos, reconheceu quem eram, né? E deu-lhes os alimentos que eles necessitavam e mandou colocar alguns bens nas suas bolsas, né? Para que fossem apanhados, no sentido de ficar um dos irmãos, para que depois eles pudessem voltar de novo para o Egito, porque eles declararam que o seu pai ainda vivia e ainda tinha um dos seus irmãos, né, caçula, que era o Benjamim. José tinha saudade do seu pai, do seu irmão, queria tê-los, né? E quando tudo isso aconteceu, né, contaram ao seu pai, não sei o que, voltaram para o Egito. José declarou aos seus irmãos quem ele era, José declarou ao seu pai quem ele era, e assim viveram no Egito durante anos e anos, e encheram o Egito, multiplicaram-se o povo de Israel no Egito. Amém? Essa história é muito longa, mas pronto, né? Até aí, mais ou menos, né? Então foi neste livro de Gênesis, né, onde podemos identificar a primeira profecia, né, na qual Deus declarou que haveria inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, né, que esmagaria a cabeça da serpente. E foi, né, aí também onde foi declarada a vinda de Jesus Cristo, aquele que havia de vir para nos remir, né, dos nossos pecados, aquele que haveria de vir para nos salvar dos pecados, né, cometidos pelos nossos pais, né, Adão e Eva. Amém? Então, cada resumo, né, que eu fizer, vou destacar sempre um versículo da Bíblia, né, que eu achar que é relevante, é muito importante mesmo, não que os outros versículos não sejam relevantes, não sejam importantes, mas vou destacar sempre um. Amém? Então, o versículo que eu destaco hoje está no capítulo 12, no versículo 2, né, que diz o seguinte: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma grande bênção. Amém? Então, por hoje, that's all, é tudo, não é? Tá feito o resumo do livro do Gênesis, né? Eu espero ter falado dos pontos importantes, né, que nós precisamos saber, guardar, gravar nas nossas memórias. Espero ter ajudado
a refrescar, né, aquilo que nós já temos de conhecimento. Aquilo que faltou, queridos, não hesitem, deixem nos comentários, comentem, não é? Se houver alguma sugestão também comentem, que eu vou responder, né? Vou responder naquilo que eu puder responder. Amém? Obrigada, queridos irmãos, por estarem ali de outro lado, com paciência, para poder ouvir, né? E vamos aguardar para o próximo vídeo, né? Que eu vou falar de um dos livros. Não vou citar ainda de que livro vou falar, não é? Vou esperar primeiro Deus falar ao meu coração, para poder compartilhar aquilo, né, que Deus preparar para nós todos e aprendermos mais da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Beijinhos do coração. Beijos.